Que posso oferecer ao Senhor por tudo o que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Vou ler só esses 3 versos. Feche seus olhos comigo. Vamos orar juntos. Querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, eu quero, Senhor, te pedir que mais uma vez a sua palavra fale aos nossos corações. Não permita, Senhor, que os seus servos, os nossos irmãos e amigos que estão nesse lugar, percam, Senhor, nenhuma porção da tua palavra, para que a gente possa, Senhor, aprender com ela e crescer com ela. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Toda vez que eu considero a possibilidade de perder uma porção da palavra, eu me lembro da história do missionário Ronaldo Lidório, que ele estava fazendo um trabalho na África e ele com muito custo conseguiu encontrar a tribo que ele só ouvia falar e que tinha gente que achava que essa tribo nem existia. Então, com muita dificuldade, um dia o Ronaldo Lidório vem nos visitar e vai contar esse testemunho para a gente, mas com muita dificuldade ele conseguiu achar essa tribo, e aí ele começou a achar as tribos irmãs dessas tribos, e o Senhor foi fazendo uma grande obra na vida daquelas tribos, e as pessoas foram se convertendo através da pregação dele, através da pregação da palavra de Deus. E aí teve uma vez que ele decidiu fazer um congresso, para reunir todas aquelas tribos, as pessoas, as igrejas que já estavam formadas nas tribos. E aí ele chamou, e algumas das tribos eram distantes, assim, 5 dias de caminhada, 6 dias de caminhada, 2 dias de caminhada. Então, no decorrer daquele congresso, como eles não tinham uma linguagem escrita, a linguagem deles era apenas falada, eles ensinaram 10 versículos da Bíblia na linguagem daquela tribo, para que as pessoas pudessem aprender, para que as pessoas pudessem decorar aqueles versículos bíblicos e levar para suas tribos pelo menos aqueles 10 versículos bíblicos. E quando terminou o congresso, uma tribo especial, de uma senhora, de uma já idosa índia lá, que ficava a 5 dias de distância de onde eles estavam, quando deu 3 dias que aquela senhora já tinha partido, a senhora voltou. E aí todo mundo estranhou, aconteceu alguma coisa para a senhora voltar, está todo mundo bem, vocês foram atacados, alguma coisa aconteceu. E aí aquela senhora falou assim, não, é porque quando a gente estava a 1 dia e meio de caminhada, eu esqueci um versículo. Então, eu voltei, porque a palavra de Deus é preciosa demais para se perder pelo caminho. Aí sabe, quando eu ouvi esse testemunho, eu fiquei muito emocionado, eu me emociono até hoje, fiquei todo arrepiado só de contar. Porque ela conseguiu entender aquilo que às vezes a gente não consegue, que a palavra de Deus é preciosa demais para se perder pelo caminho. A gente percebe que as pessoas não valorizam a palavra de Deus, crentes mesmo não valorizam, quando a palavra de Deus é pregada e as pessoas não estão atentas à palavra, quando a palavra de Deus é pregada e você encontra qualquer outra razão que no seu coração é mais importante do que a palavra, quando isso acontece, você está deixando a palavra ficar pelo caminho. Aquela senhora voltou 1 dia e meio de caminhada, já idosa, porque ela não podia esquecer um versículo. E a gente, às vezes, de uma meditação tão comprida, a gente deixa a palavra se perder, a gente deixa a palavra cair. Não seja isso, né? Esse texto, ele vai dizer, na linguagem mais tradicional, ela vai dizer assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A primeira palavra que me chama a atenção, tenta colocar na corrigida, Almeida Revista e Corrigida, ARC, porque aí tem essa versão que eu falei. O texto vai falar, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então a primeira palavra que eu gostaria de citar aí, já que estamos em uma comemoração de final de ano, é a palavra benefícios. Benefícios que Deus tem nos feito. Porque para a gente como ser humano,
antes da gente começar a falar o que eu vou fazer para o Senhor em resposta ao benefício que Ele me deu, a gente precisa concordar que Deus tem nos dado benefícios. Pode parecer muito simples para alguns, pode parecer muito fácil para alguns de vocês, falar assim, não, olha, o ano de 2022 está encerrando, foram muitos os benefícios. Para alguns de vocês pode ser fácil, mas para a maioria nem tanto. A maioria nem tanto. O ano de 2022, eu não sei para você, mas para mim e para algumas pessoas próximas, trouxe doença, trouxe luto, trouxe decepção, frustração. Tem alguém aqui que fez um plano para 2022 e não conseguiu realizar? Se frustrou? Tem. Posso levantar minhas duas mãos. No Natal eu estava angustiado, triste. Eu sou o camarada que fica muito feliz no Natal, então foi o inverso da minha vida. Passar o dia 24 angustiado, porque eu não gosto de me atrasar, eu não gosto de falar uma coisa e não cumprir. Eu tinha prometido para a irmã Maria Ramos que eu ia lá e eu ia chegar às 18 horas na casa dela. Era às 19h30, eu não tinha conseguido chegar ainda, por circunstâncias adversas. Angustiado, por causa de uma frustração. Porque eu fiz um plano e nos meus planos, em dezembro, eu teria conseguido algumas vitórias, que eu não estou nem perto de conseguir ainda. Eu tenho certeza que não sou só eu, você também viveu situações parecidas. Às vezes é questão de relacionamentos, pode ser que você tenha vivido no ano de 2022 exatamente o que você tinha planejado, e você acaba sendo uma exceção. O pessoal se casou, era o sonho, 2022 foi uma bênção, houve o casamento, tudo aconteceu. Mas a gente passa por momentos em nossa vida em que fica muito difícil enxergar os benefícios. Fica muito difícil. É o momento que a gente olha para Deus e questiona, Senhor, se o Senhor é tão bom assim, por que eu não estou com prazer de vir à igreja? Eu não me sinto bem perto dos meus irmãos. Eu estou com uma doença que vem e volta, se repete. Irmãos, esse ano eu fiquei doente pra caramba. Olha, o que eu mandei de atestado aqui na igreja não está no gibi. Para completar assim, a cereja do bolo, comecei em dezembro internado, precisando fazer cirurgia, uma coisa de louco. E você fala... Eu confesso para vocês, tem hora, e vocês também devem sentir isso, que você lê esse texto e fala assim, que benefício. Eu estava ouvindo uma canção que eu gosto muito, eu até falei dessa canção para a Edni, acho que no aniversário dela do ano passado, ou foi um PG, eu não lembro bem, que é uma música do Prisma, que o tema da canção é forte como um menino. E aí a letra da canção fala assim, olha, dizem por aí que a minha força é demais. Dizem por aí que eu só tenho sucesso, que eu sou forte pra caramba. Só que as pessoas que estão dizendo isso não enxergam que por trás dessa armadura só tem um menino ali dentro. A armadura dá aquela, opa, caramba, que cara forte, olha que guerreiro. Mas se tirar a armadura, é um menino que está lá dentro. Às vezes a gente se sente assim, né? Como é que a gente vai enxergar esses benefícios? Bem, o texto bíblico vai nos ensinar que benefícios são esses. Se a gente for ler o capítulo todo, a gente não vai ler, mas esse texto ele começa com uma expressão de amor a Deus. O texto vai dizer assim, olha, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e ouve minhas orações. Depois esse texto vai dizer assim, olha, Ele me livrou da morte. Irmãos, eu sei que a nossa humanidade... O fato de você ser um ser humano como eu, faz você focar muito mais naquilo que você... Inúmeras outras coisas que Deus te deu condições de comprar. Só olhar a fatura do teu cartão de crédito. Você vai ver quantas coisas você conseguiu comprar. E talvez você não tenha conseguido comprar o que você queria, o seu sonho, mas Deus te deu muitas outras coisas. Só que a gente, como ser humano, a gente só se foca no problema. Eu já passei aniversários muito frustrados por causa disso. Eu lembro que quando eu fiz 25 anos, na minha cabeça,
de criança, eu falava assim, gente, 25 anos eu vou estar financeiramente estabelecido, eu vou estar trabalhando, eu vou estar ganhando dinheiro, eu vou ter meu carro na minha cabeça de 25 anos. Eu vou ter tudo isso. E quando eu vou estar casado, e quando eu cheguei, fiz 25 anos e era estagiário num lugar onde eu ganhava R$300 por mês, eu me frustrei assim muito, porque os meus planos não haviam sido concretizados. É por isso que a Bíblia já tenta preparar a gente, dizendo que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta, o que vai de fato acontecer, vem do Senhor. Irmãos, são muitos os benefícios que Deus nos deu, e ainda que Ele não tivesse nos dado, e ainda que fôssemos missionários, que estivéssemos passando fome, dentro de um container, preso, convivendo com as próprias fezes, porque é isso que acontece em alguns lugares, ainda que a nossa situação fosse aquela, e aí eu não sei o quanto a gente estaria reclamando, porque do jeito que está a gente já reclama, imagina nessa condição, ainda que as nossas condições fossem essas que eu citei agora, que é o fundo do poço, assim, no sentido físico, monetário da questão, ainda que a nossa realidade fosse essa, a gente tem uma questão: nós ganhamos a salvação. Nós somos salvos em Cristo. Nós, pela graça, fomos alcançados. Então, saindo dessa palavra benefícios, que eu já me prendi muito nela, porque eu só queria mostrar para vocês que, apesar das nossas frustrações, Deus tem nos dado muitos benefícios. O que podemos dar ao Senhor em retribuição a esse benefício? Será que se eu der meu dízimo todo domingo? Imagina, chegar no quinto domingo já deu 50% do seu salário, que coisa horrorosa. Para uma pessoa que precisa sobreviver, né? Será que é isso que Deus quer? Será que é que você passe 24 horas do seu dia, 7 dias por semana aqui na igreja? Não, isso é uma religiosidade. É você tentando retribuir Deus pelos benefícios que Ele te deu, de uma maneira que é impossível para você retribuir. Não há nada que possamos fazer, ou quase nada que possamos fazer, dentro da nossa perspectiva religiosa, que vai fazer com que a gente retribua esse amor de Deus, esse apreço que Ele tem por nós, esse carinho que Ele tem por nós. Então, quando o salmista está nesse salmo, exaltando Deus, elogiando Deus, adorando Deus, ele lembra de algumas coisas que ele pode fazer em retribuição a esses benefícios que Deus dá. A primeira coisa que ele fala no verso 13: salvo, porque eu sou alcançado pela graça. Você também é. Outra coisa que ele vai dizer nesse verso: eu louvarei ou invocarei o nome do Senhor. Irmãos, que desafio para nós a gente louvar ao Senhor em meio às angústias. Falei para vocês, dia 24 eu estava muito chateado com um montão de coisa. E aí o pessoal lá em casa faz o culto, né? E esse ano, pela primeira vez, eu não fui dirigente do culto, eu não fui pregador do culto, eu não fui cantor no culto, eu não fui nada no culto. Nada. Eu também estava cansado. Todo ano, a mesma pregação, ninguém da família aguenta mais ouvir o pastor Samuel pregando, né? Aí, meu cunhado pregou, e esse você nem conhece, que é o cunhado da minha irmã mais nova. O Antônio Marcos que pregou lá, meu outro cunhado cantou lá, Isabela fez coreografia, a gente fez um... Mas eu fiquei lá no meu cantinho adorando ao Senhor assim comigo, porque eu estava num momento de contrição. E eu pensei que quando começassem a cantar, eu não ia cantar. Sabe aquela birra que a gente faz? O senhor não fez o que eu queria que o senhor fizesse? Também não canto para o senhor, não. Como se Deus fosse perder alguma coisa, né? É a gente que perde. Quando eu vejo, e eu já falei isso outras vezes, eu vou falar até morrer, até vocês me expulsarem daqui. Quando eu vejo a dedicação que alguns de nós têm em qualquer outra coisa, sem ser adoração, e na hora da adoração a gente não tem a mesma dedicação, entendeu o que eu falei? Quando a gente vê pessoas adorando a Satanás com muito vigor, mas para Jesus é aquele louvor mais ou menos,
Quem está perdendo não é Deus, porque Deus está sendo adorado por alguém, não está sendo por você, mas por alguém ele está sendo adorado. Às vezes, a gente vai numa festa, não tem lugar para sentar, você fica 2 horas até o bolo sair. Até o bolo sair. Se você precisa ir no centro da cidade, você pega o trem, porque ninguém em sã consciência vai para o centro da cidade de carro, que é uma tribulação. Você pega um trem, pega um ônibus, se tiver lugar só em pé, você quer voltar para casa, você vem em pé. Eu enjoei de pegar o primeiro trem, mas não tem lugar para sentar, gente, eu quero chegar em casa. Não é assim? A gente vê isso. Se você passar um sábado ali na Praça do Redondo, num bar aqui do lado, você vai ver pessoas bebendo, dançando, sambando, enchendo a cara a noite toda. Mas para adorar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, é cansado demais. Gente com perfeitas condições físicas, que no segundo louvor senta. A nossa igreja é mestre de fazer isso. Segundo louvor, a gente está cantando a segunda música. Camarada, está cansado. Vai num jogo do Botafogo, vou falar Botafogo porque é meu para não ofender você. Vai no jogo do Botafogo, não senta. Só na hora do intervalo, e olhe lá, porque na hora do intervalo vai no banheiro, bebe um refrigerante, alguma coisa. Fica em pé, porque talvez o Vasco, o Botafogo, vou invocar o nome. Quais são os seus votos ao Senhor? O que foi que você prometeu fazer? Quando você se batizou, você recebeu uma declaração de fé ali, que você disse que aceitava aquilo. Quando você participou da classe de novos convertidos, da 101, você não aprendeu alguma coisa sobre compromisso? Compromissado com a igreja? Não viu algo? Deus já não te falou algo que é o que Ele quer de você para esse tempo, para essa igreja? Deus já não te falou isso? Esse salmista, ele fala assim, olha, para mostrar para todo mundo que eu sou um agraciado por Deus, eu vou cumprir os votos que eu fiz ao Senhor na presença de todo o povo. Eu vou louvar ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, louvemos ao Senhor. Louvemos com alegria, exaltemos. Mesmo que as condições não estejam tão boas quanto nós sonhamos. Irmãos, elas estão melhores do que poderiam estar. Mesmo que as coisas não estejam como você queria, elas estão bem melhor do que o que você merecia. Que Deus nos abençoe e nos ensine a ter um coração alegre na presença do Senhor. Amém. Falei mais do que eu imaginava.